Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 4. Você pode abrir ou acessar a sua Bíblia, né? Agora temos um verbo novo. Acesse a sua Bíblia no celular. No Evangelho, segundo o apóstolo João, capítulo 4, o verso que vamos ler é do 19 até o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Senhor, que a Tua palavra se torne realidade, Pai, em nossos corações. Desperta-nos, ó Pai, abre as nossas mentes, ilumina os nossos corações e os nossos pensamentos para entender a essência da adoração, da verdadeira adoração ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A nossa série de mensagens para esse mês de setembro continua falando em ser e fazer, em sermos agora verdadeiros adoradores, e que, através do seu serviço, adorem ao Senhor. Tenho pensado muito também nos grandes desafios que nós temos como igreja, no engajamento que nós precisamos para poder servir a igreja local, que nós, membros, possamos também nos engajar e encontrar o nosso lugar. E uma área que nós precisamos também parar para refletir, para pensar, tem a ver com uma vida de adoração, uma vida que reflete essa devoção, esse amor ao Senhor, mas que também precisa ser, de alguma maneira, ser visto na prática. O pastor Russell Shedd escreve um livro chamado Adoração Bíblica, e nos primeiros capítulos ele vai falar muito sobre a adoração, e em um certo momento ele diz que a adoração ela é algo como amor, é algo que não se vê, que não aparece até que, de alguma maneira, ou apenas através de alguma ação. É a mesma coisa que quando nós dizemos que amamos. E podemos falar que amamos N coisas e pessoas, mas aquilo só se torna de fato verdade quando esse amor se expressa na prática. E a adoração tem disso também, na sua essência é da mesma maneira. A adoração vem de uma palavra para nós no latim, que é adorare. Adorare, que significa prestar culto a uma divindade. A adoração, a palavra adoração, ela tem a ver com você adorar, prestar culto a algo espiritual, algo transcendental, algo cósmico, algo invisível, mas divino. Algo que não se vê, mas se crê. Quando você olha para o texto, você percebe que Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Todos nós conhecemos muito bem essa história, a maioria de nós. E agora Jesus parece que falando com ela sobre conceito de adoração. E de fato, ela está fazendo isso. Jesus, ele conversa com esta mulher e ele fala para esta única mulher samaritana, que nós não sabemos o nome, algo profundo sobre a adoração. O próprio texto, quando você vê aqui, os nossos antepassados adoravam nesse monte. No texto, a palavra adoração em grego,
tem a mesma significado da palavra adoração do hebraico, e todas elas, a tradução dessa palavra está ligado com a ideia de ajoelhar-se, prostrar-se. Se fosse traduzido ao pé da letra, seria beijar os pés. A expressão adoração, que no original está ligado com beijar os pés, prostrar-se, ajoelhar-se. Essa, de fato, é o sentido da adoração. A adoração tem a ver com reconhecer a superioridade de alguém comparado à minha inferioridade. Se um dia você tiver a oportunidade de encontrar com o rei da Inglaterra ou o rei da Espanha, você será obrigado a prostrar-se diante dele, como um sinal de reconhecimento da superioridade dele diante da sua inferioridade. Todos os reis têm em suas identidades também a divindade, a representação do Deus na terra. Por isso que não é muito legal essa coisa de nobreza. Por isso que Deus ficou um pouco frustrado com o povo, quando o povo pediu um rei. O povo tinha Deus, Israel tinha Deus, para que precisava de um rei? Mas o povo, na sua fragilidade, na sua impotência, queria ter uma representação material do Deus que eles crescem na forma de um rei. E essa essência da adoração nós precisamos resgatar. E o que nós estamos vendo aqui é Jesus conversando com essa mulher, e ele está aqui propondo, Jesus redefine o conceito da adoração. E nesta conversa, Jesus revela verdades profundas sobre a natureza da verdadeira adoração. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a verdadeira adoração, ela é espiritual. Depois de Jesus conversar com a mulher e ganhar a atenção da mulher samaritana, através da palavra que ele diz, você disse a verdade, você não tem marido, o fato é que você já teve 5 maridos, e com quem você está agora não é seu marido. Isso chocou a mulher. A mulher samaritana percebeu, ele é diferente, ele sabe coisas que não são ditas. Eu não estou hoje com uma placa aqui, né, um crachá no pescoço, mas ele sabe. E aí parece que ela entende que a sua impotência, ela entende a sua fragilidade, e ela agora se encontra diante de alguém que ela reconhece ser superior. E nesse reconhecimento da superioridade de Jesus, mesmo sem ela entender quem é Jesus, ela faz uma pergunta, que parece que ela está mudando de assunto, mas ela não está mudando de assunto. Ela está falando assim, olha, eu, apesar da minha vida não ser aquilo que deveria ser, apesar de eu ser quem eu sou, apesar das injustiças, porque nós também podemos entender que a mulher samaritana, ela era vítima de uma realidade social que existia naquela época. Porque mulheres sozinhas só tinham uma maneira de sobreviver. Era através da prostituição. Ou elas se casavam, ou elas se prostituíam. E a mulher samaritana, pelo que nós sabemos, ela não era prostituta. Ela se casou. O problema é que ela se casou 5 vezes. Ela tentava, percebe que ela está tentando se encaixar na estrutura social, mas as coisas não funcionavam. Nós não temos aqui tempo para ficar pensando nas questões, né, psicológicas, emocionais que podem envolver essas questões. Mas o fato é que ela está também dizendo assim, olha, eu estou tentando viver a vida de uma maneira digna. Mas também eu reconheço que eu não consigo. E as coisas não estão dando certo. Muito pelo contrário, estão dando muito errado. Então aqui há um reconhecimento da mulher da sua impotência, da sua incapacidade.
E ela conversa então com esta pessoa que ela não sabe quem ainda é, mas começa a dizer para ela: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus estava em Samaria. O monte que ela se refere é o monte Gerazim, um monte aonde os samaritanos prestavam adoração, faziam seus sacrifícios e de alguma maneira adoravam a Deus. E toda adoração a Deus no Velho Testamento exigia sacrifício, expiação pelo pecado. E ela está dizendo assim: olha, eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas a gente está tentando. Só que além disso, estão dizendo que aonde a gente vai adorar, aonde a gente vai entregar o nosso culto, não é o lugar certo, porque os judeus dizem que é em Jerusalém. Mas a gente não se dá com os judeus, eles nos chamam de cães. Nós não podemos nem entrar no templo. Então, como nós podemos adorar? Ela está também, de alguma maneira, desesperada. E Jesus, então, faz uma declaração, onde ele diz que a verdadeira adoração, ela não é em um lugar, ela não é num momento, não é tempo, não é lugar. A adoração, ela tem a ver com o coração, ela é espiritual. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito, em verdade. Por que Jesus diz que os judeus adoram o que conhecem? Porque os judeus, eles eram os mantenedores da palavra. Os judeus têm também tem uma ficha corrida bem grande, viu? Se você puxar a ficha corrida dos judeus, tem muita culpa lá. Mas aos judeus foi dada a responsabilidade de zelar pela palavra até então revelada, que era todo o Antigo Testamento, que era a maneira como Deus se revelou. Então, quem conhecia Deus de fato eram os judeus, porque eles tinham acesso à palavra, ao Velho Testamento. Por isso que Jesus diz que os judeus sabem quem eles adoram. Eles podem até adorar errado, mas eles sabem quem é Deus. Eles conhecem, a palavra foi revelada. E agora Jesus está dizendo que vai existir um novo jeito de conhecer a Deus, de ter acesso a Deus, de entender a sua revelação. E isso será de uma maneira espiritual. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa que é uma experiência espiritual que vem do coração e não de um lugar físico. Não precisa ir até um santuário, não precisa ir até uma cidade santa, não precisa subir num monte, não precisa ir em algum lugar. O que Jesus está dizendo é que, a partir da vinda dele, a partir da sua vinda como Messias, e num trabalho triplo da Trindade, existe agora uma oportunidade onde o Filho vem para remover o pecado do mundo, o Espírito vem, gera vida nova, e o Pai acolhe os seus filhos. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele tinha conversado no capítulo anterior com Nicodemos. Nicodemos era quem? O chefe lá das regras, o sabedor do bem e do mal, conhecedor da palavra. E o que Jesus fala para Nicodemos? Você precisa nascer de novo, você precisa nascer pelo Espírito. Olha que Jesus está falando a mesma coisa, com palavras diferentes para a mulher agora. A mudança é espiritual, você precisa agora receber o Espírito Santo. É ao receber, e como você faz isso? Confessando o pecado. E é Jesus, eu venho para remover esse pecado que você não é capaz. E o Espírito vem e sopra esse fôlego novo, essa nova vida. E assim o Pai nos acolhe. E olha que bonito, porque o texto está dizendo que Jesus não está procurando por adoração. Jesus está procurando por adoradores. Jesus procura por nós, procura por mim, procura por você. O Deus estava procurando pela mulher samaritana. O início do texto diz, era necessário passar em Samaria.
Deus amava aquela mulher e fez com que Jesus parasse ao meio-dia naquele poço do pai Jacó para mostrar àquela mulher que existia uma nova maneira de se tornar um filho de Deus. Essa é a nossa realidade. Nos tornamos adoradores no momento em que reconhecemos a superioridade de Deus e o nosso pecado. Quando reconhecemos que eu não posso, mas Jesus pode, e Ele pagou o preço pelo meu pecado na cruz. Nós daqui a pouco vamos celebrar a ceia, porque nós reconhecemos, através dos elementos, o sacrifício de Jesus Cristo, a expiação do nosso pecado. E somos transformados em espírito. Ainda vivemos nessa carne mortal, mas em nós agora habita o Espírito de Deus, que nos traz para uma nova identidade em Cristo Jesus. Filhos e filhas de Deus, adoradores do Deus Pai. E olha que ele fala: são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Adorar a Deus é a mesma coisa que morar com Deus na mesma casa. Adorar a Deus é a mesma coisa que morar com Deus na mesma casa. Aquele Deus grande e infinito, o absoluto do absoluto, Ele vem morar comigo, na minha casa, no meu coração. A gente vai aprender aqui também, num domingo mais para frente, que a adoração é um estilo de vida, no sentido de que eu levo Deus comigo. A minha vida é uma contínua adoração ao Senhor, porque agora eu sou o templo do Espírito Santo, e habita em mim a glória de Deus, e eu sou essa adoração ambulante. O poeta do nosso tempo diz que nós somos o quê? Uma metamorfose ambulante? Não, nós somos adoradores ambulantes. Porque nós carregamos a glória de Deus em nós. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, é em adoração ao Senhor, em reconhecimento de que não sou eu, mas é Ele. Nunca fui eu, sempre foi Ele. E isso é um conflito, porque isso choca com a nossa vida. Se a verdadeira adoração, então, ela é espiritual, ela é transcendente, eu preciso entender também que a verdadeira adoração, ela tem poder de transformar vidas. O que significa isso? Que se nós não adoramos a Deus, nós adoramos ídolos. Você se torna aquilo que você adora. O fato é que todos nós fomos criados por Deus para adorarmos o Pai. Mas devido ao pecado, nós distorcemos essa busca pela adoração. E lembra que eu falei que a adoração está muito ligado com o amor? E a gente sai amando as coisas e não amando a Deus. E conforme a gente ama tão intensamente as coisas, elas ocupam o lugar de Deus. E a Bíblia tem um nome para tudo aquilo que a gente coloca no lugar da nossa adoração a Deus. A Bíblia chama isso de ídolos. Mas Fábio, eu não me submeto, eu não me ajoelho, eu não me prostro diante de ídolos, de imagens, de representações, de divindades. Amém, glória a Deus. Mas o fato é que nós, na nossa sociedade moderna, nós criamos outros ídolos. Ídolos que nós entregamos o nosso coração. Ídolos que já existiam no passado, quando Jesus diz que nós não podemos adorar a Deus e ao dinheiro. Jesus chama o dinheiro de Manon, uma entidade, porque o dinheiro tem esse poder de nos prender, de nos escravizar, a ponto de nós adorarmos o dinheiro acima de todas as coisas. E nós precisamos entender que, às vezes, também não é o dinheiro.
É um sonho que nós temos, é um desejo, e nós movemos a nossa vida para alcançar aquele sonho. Então nós adoramos coisas, circunstâncias, mas que tiram Deus do primeiro lugar. Não tenho problema nenhum com viagens, eu também quero viajar, e se Deus permitir, eu vou viajar, né, fazer um passeio bem longe, pegar avião, né. Mas às vezes eu vejo pessoas que dedicam a sua vida toda para uma viagem de 30 dias. Isso é adoração. Porque trabalham para poder viajar, trabalham para ter dinheiro para poder conhecer lugares, e isso vira um propósito de vida. E o verdadeiro cristão precisa tomar cuidado, porque às vezes são coisas que são lícitas e são coisas boas, se tornam ídolos no nosso coração. E precisamos entender isso. Qual era a grande crise que essa mulher tinha? Essa mulher também tinha uma sede espiritual, ela tinha um desejo de se sentir amada, se sentir acolhida, ela não queria ficar sozinha, e ela tentou através de vários homens. E aí quando ela encontra Jesus, Jesus disse: se você souber quem eu sou, eu posso te dar água viva, e essa água vai te satisfazer, vai sanar a sua sede. Ela não entende direito no começo, mas Jesus, quando encontrou com ela, está falando assim: se você me adorar, a sua vida pode ser transformada. Você pode parar de ser uma mulher conhecida pelos seus relacionamentos quebrados, para ser uma mulher com um relacionamento íntegro com o Messias. A verdadeira adoração tem poder de transformar as nossas vidas. Todo mundo adora. A única escolha que temos é o que adoramos, disse o pastor reverendo presbiteriano Tim Keller. Todo mundo adora, a única escolha que temos é o que adoramos. E Jesus confronta a mulher com as suas tradições. E ela vem trazendo tradições, ela vem falando assim: mas essa água que você dá, ela é melhor que essa água que o nosso pai Jacó nos deu? Um poço milenar que por milênios nunca parou de dar água. E às vezes nós, mesmo cristãos, crentes em Jesus Cristo, evangélicos, Jesus quer nos dar um refresh, quer reavivar-nos, quer nos fazer entender novas maneiras de conviver e viver e se relacionar com Jesus, mas a gente fica apegado às tradições. Não, porque é assim. Porque é só assim, é assim, porque isso aqui sempre deu certo. Por que vai mudar agora? E muitas vezes nós transformamos tradições eclesiásticas em idolatrias. Porque elas controlam a maneira como a gente faz as coisas. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É preciso aprender a conviver com Deus. Adorar é se relacionar. Adorar não é cumprir ordens. Adorar não é fazer as coisas certas. Adorar é mudar a maneira de pensar e se relacionar com esse Deus. Quando nós encontramos Jesus e nós nos satisfazemos em Jesus, Jesus transforma as nossas buscas. Mateus capítulo 5, 6, as bem-aventuranças, diz que felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Outro poeta do nosso tempo: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Se você continuar tendo fome e sede de sexo, você vai se tornar uma pessoa imoral. Se você tem fome e sede de dinheiro, você vai se tornar uma pessoa mesquinha. Uma pessoa controlada pelo dinheiro. E assim sucessivamente. Mas aqueles que buscam a Deus de todo o coração serão saciados da sua sede, da sua fome. Serão satisfeitos.
A verdadeira adoração, ela é espiritual, ela é transcendente. A verdadeira adoração, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Por último, a verdadeira adoração, ela nos leva ao serviço. Depois que a mulher reconhece Jesus, Jesus diz, vejo, né, ela fala assim, estamos esperando o Cristo. E Jesus fala, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Imagina o choque dela. O texto diz que ela vai para a sua aldeia, para a sua comunidade, e vai chamar as pessoas, gente, eu encontrei aquele que havia de vir, venham, ele sabia tudo sobre a minha vida, venham conhecer ele. E o texto continua, e tem aqui parece uma coisa que está fora do contexto, mas aí tem o seguinte aqui, versículo 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Enquanto isso, versículo 31, os discípulos insistiram com ele, mestre, come alguma coisa, porque eles vieram trazer comida para o mestre. Olha o que Jesus diz, versículo 32. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? A mesma história da mulher. Jesus está falando de coisas espirituais e o pessoal sempre pensando no material. E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. É assim o verdadeiro ditado. Um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo. E vocês vieram usufruir do trabalho deles. O que isso significa? Que aqueles que estão adorando a Deus, que têm as suas vidas transformadas, não podem não fazer nada. Precisam participar da colheita. Porque o mais difícil já foi feito. Alguém precisava morrer e Jesus já morreu. O que nós precisamos agora é compartilhar esta mensagem e colher os frutos. Nós não podemos nos conformar em sermos apenas crentes, satisfeitos, sentados, né? E às vezes sumidos. Nós precisamos estar prontos para participar dessa colheita, como Jesus. Jesus, ele disse, olha, o meu papel, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a obra que Deus está pedindo para você concluir, que Deus começou na sua vida, que você vai concluir? A verdadeira adoração, ela não é apenas uma experiência interior, mas ela se manifesta em ação. Adoração e serviço são inseparáveis. Quem adora, serve. E quem serve, adora. É aquela mesma coisa lá. Não adianta você falar que você é apaixonado pela pessoa, que você ama o seu cônjuge, mas se você não fizer nada de prático, não tem valor nenhum. Por isso que a adoração é muito mais do que esse encontro que a gente faz aqui. Porque esse encontro aqui é parte da nossa adoração. Aqui é um momento em que a gente, inclusive, dentro da adoração, a gente faz o louvor ao Senhor. A gente bendiz ao Senhor, elogia Deus, elogia Jesus, reconhece os grandes feitos. Mas isso pode ser um louvor da boca para fora, se lá fora a gente não está participando da obra de Deus. Nós não estamos, de alguma maneira, fazendo desse louvor uma prática de serviço social, de serviço humanitário, de serviço em favor do outro. Qual é o grande mandamento que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Olha lá, adoração muito forte com amor. É a mesma coisa que falar, adorarás o Senhor de todo o seu coração. E o próximo como a ti mesmo. Então, se você quer adorar, você precisa amar o próximo. Você precisa servir ao próximo. Você não pode ignorar as pessoas que estão ao seu redor.
Nós temos um chamado, a colheita está pronta, mas cadê os ceifeiros? Rogai ao Pai, né? Poucos são os trabalhadores, rogai ao Senhor da colheita que envie os trabalhadores. Nós vamos celebrar a ceia, e eu quero convidar a banda que vai me ajudar no canto congregacional, e também os voluntários para distribuição da ceia do Senhor. E nesse dia em que repartimos o pão e o cálice, eu quero desafiá-lo a pensar como está a sua vida de adoração ao Senhor. Como está a dedicação dos outros 6 dias ao Senhor? O que você tem feito? Como você tem se mostrado um verdadeiro adorador do Senhor? Qual tem sido o seu serviço ao Senhor dos Senhores? E eu falo de serviço de uma maneira ampla. O serviço não precisa ser um serviço para a igreja local. É um serviço em prol do reino de Deus. Talvez é um serviço que você faz na universidade, no seu campo de trabalho, na empresa que você dirige, nas conversas que você tem, na roda de amigos. Ao tomar hoje do pão e do cálice, eu quero pedir que você faça uma reflexão sobre a sua adoração ao Senhor. Quero lembrar você que Jesus, Deus, na verdade, está procurando por adoradores. Ele não procura pela adoração. Mesmo tendo a responsabilidade de colocarmos a nossa adoração em prática, não é aquilo que fazemos que faz nos aproximar de Deus ou não, mas é quem somos. É quem somos. Mesmo que a nossa adoração muitas vezes é frustrada, mesmo que o nosso serviço, as nossas práticas, elas caiam pelo chão, o que importa é o nosso coração. Tanto que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você, para que você pudesse ter acesso à casa de Deus, ser um filho, uma filha de Deus, amada. E Jesus naquela noite que ele seria traído, em um certo momento ele estava ali naquela mesa com os seus discípulos. Ele toma o pão nas suas mãos e declara: este pão é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de podermos comer do teu pão, de podermos, ó Pai, nos sentirmos parte da igreja, de sermos, Senhor, corpo de Cristo, sermos resgatados do domínio das trevas e agora pertencermos, Senhor, ao teu reino de luz. Senhor, dá-nos discernimento para entender também o nosso papel nesse corpo de Cristo. O Senhor nos deu dons, talentos, temos uma história, temos experiências que precisam também agora, ó Pai, ser dedicadas a Ti como adoração ao Senhor, como entrega. Que aquilo que temos, aquilo que fazemos, o que somos, venha a ser, Senhor, um testemunho público do nosso amor, da nossa devoção, da nossa adoração ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, se há em nós algo que corrompe essa adoração, se temos, Senhor, criado ídolos, mesmo que pequenos, que o Senhor, Pai, nos dê a coragem de jogar fora esses ídolos. Nos dê, Senhor, a coragem de amputar os nossos olhos, os nossos braços, se isso nos faz pecar contra Ti. Por isso, Senhor, revela a Sua vontade aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice nas mãos
e fez esta declaração: este cálice é uma nova aliança, que eu faço com o meu sangue. Bebam em memória de mim. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Sangue este poderoso e suficiente para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Ajuda-me, Senhor, a viver uma vida de justiça e paz. Uma vida, Senhor, que reflete a justiça do Senhor, realizada em Cristo Jesus. E que eu não desperdice o sangue de Jesus na cruz, mas que eu use, ó Pai, a minha vida inteira, toda ela, ó Pai, para o Teu reino, para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.